28 semanas, galera, estudando programação e nós estamos aqui já no primeiro dia. Hoje é um domingo e eu comecei a fazer uma rota para poder resgatar uns dados que eu tinha feito na semana passada. Então a gente estava cadastrando alguns dados no banco e agora eu estou fazendo uma rota para poder consultar esses dados. E tipo, eu fiquei meio travado no final ali quando eu terminei porque eu estava retornando todos os dados. Só que eu acho que isso está errado, porque, tipo, se eu faço login, eu tenho que retornar só aquilo que eu cadastrei. Então, como tá cedo ainda e é domingo, mesmo assim, eu deixei uma mensagem lá pro pessoal para eles me esclarecer isso, se eu tenho que retornar somente os dados que eu mesmo cadastrei vinculado ao meu usuário. Mas eu acho que é assim, não tem muita lógica eu resgatar todos os dados, né? A não ser que eu, tipo, tenha algum acesso de administrador ou algo do tipo. Então, eu já comecei a fazer, e aí eu já comecei a alterar o código para isso, tipo, eu tive que apagar todos os dados do banco para poder vincular uma tabela com a outra, a tabela de usuário e a tabela que tem os outros dados. E aí eu coloquei ali para vincular a questão do ID do usuário. E aí estava tentando retornar aqui, mas ainda não estou conseguindo. Mas, enfim, eu vou esperar o pessoal me responder e amanhã eu já consigo fazer da forma correta. Segundo dia, galera, aqui na luta. Hoje tá uma chuva, hoje tá 13 graus, então tá bem frio. Mas eu levantei de boa, sentei aqui, estudei. Aí eu tirei mais ou menos uma hora para poder organizar um sistema de finanças que eu tenho no Notion, então já tá praticamente pronto. E depois eu fui trabalhar, né? Então hoje eu consegui fazer a parte de buscar. Tipo assim, eu quero buscar uns dados, só que eu só posso ter acesso aos dados que eu cadastrei. Então, tipo, esses dados tinham que estar vinculados com o meu ID. E aí ontem eu fiquei tentando fazer isso, não consegui. Já consegui fazer de boa, então tá retornando só aquilo que eu cadastrei, então só aquilo que eu tenho acesso. E aí eu terminei aqui, como ontem foi domingo, o pessoal não estava online, né, da empresa para saber se era isso mesmo que eu tinha que fazer ou não, mas pela lógica eu tomei a liberdade de fazer porque não faz sentido, tipo, eu não ser administrador e, tipo, ter acesso a todos os dados, entendeu? Então eu acabei de fazer isso aqui, já comitei, deixei lá no sistema da empresa. Mais tarde o pessoal deve entrar e aí eu vou tirar minhas dúvidas com ele para ver o que é que era para fazer e se era isso mesmo. Porque se for isso mesmo, vai dar bom para mim, né? Porque, tipo, já consegui fazer. Agora, se não for, aí eu vou ter que ter um retrabalho. Mas é isso aí, tem que adiantar porque tá chovendo, eu tenho que sair mais cedo hoje para não chegar atrasado no trampo. Terceiro dia, galera, aqui nos estudos da programação. E ontem à noite tive uma call com o Davi e aí entreguei para ele a parte do projeto que foi me pedido, né? A tarefa de resgatar os dados lá. E tava certo, tava funcionando. Só que aí ele me ensinou uma parte para poder melhorar. Um conceito de, acho que é, não sei se foi inversão ou injeção de dependência. Não lembro muito bem agora. Mas foi bem bacana, a gente criou algumas coisas ali de uma forma que eu alterasse uma parte do código e não interferisse no outro, não quebrasse. Então é mais fácil de dar manutenção. E aí ele me passou uma outra tarefa que me pediu para poder criar uma parte do código onde eu verificasse se o usuário ele é administrador ou não. Então isso vai alterar algumas coisas no banco de dados. Eu já peguei aqui, já fiz a parte de alterar, que eu tive que criar uma coluna no banco, tipo booleana, né, para dizer se é verdadeiro ou falso, se ele é administrador ou não. Então essa parte eu já fiz. Agora eu preciso só fazer a parte da verificação. Quando o usuário logar, enfim, não consigo pensar muito bem ainda como vai ser isso. Na verdade, quando ele logar, né? Então eu preciso saber se ele é administrador ou não. E aí eu tenho que fazer a consulta no banco e tal, então essa parte que eu ainda tô meio travado. Eu acredito que não vai ser muito difícil de fazer, não. É mais só uma forma de escrever o código, a sintaxe e tudo mais. Mas, tipo, a ideia, a lógica do que tem que ser feito tá muito bem clara na minha mente. Então, falta mais a parte de sintaxe de linguagem. Mas, enfim, estamos aí na luta, na correria. Ontem foi bem massa, a gente trocando ideia ali, eu e o Davi, tipo, ele me deu um elogio assim meio sem perceber, mas eu percebi, né? Que eu falei pra ele que eu tava. Não, eu falei, acho que essa tarefa vai ser um pouco mais difícil. Ele falou, não, do jeito que você tá aí, acho que você vai fazer bem de boa. Então, é algo positivo, né? Ele tá percebendo que eu tô conseguindo entregar as coisas, que eu tô me dedicando, aproveitando cada momento para poder fazer, estudar e entregar ao mesmo tempo as coisas da empresa. Então tá muito massa. 12 graus, friozão, tenho que ir pro trampo e é nóis. Quarto dia, galera, eu tô dando continuidade aqui na questão que eu tava fazendo da verificação se o usuário ele é do tipo administrador ou não. E hoje eu tive alguns problemas, a partir de ontem eu consegui resolver. Hoje eu tive alguns problemas porque o meu token tava tipo
não tava batendo com o token que é enviado. Então, tipo, eu tava recebendo um token errado. E depois que eu fui ver, que na verdade era porque o token ele tava vindo com uma string antes, acho que é Berry o nome, se não me engano, do tipo do token. Ela vem antes do token. Então, tipo, eu tenho que remover essa string para depois fazer a verificação. Então, eu removi dessa forma aqui, é que eu tô dividindo, né? É tipo em um array, separando por espaço. Então, eu tô pegando só a segunda parte da array, que já é o token inteiro. Então, aqui eu tô verificando e tô colocando dentro dessa variável aqui. Então, beleza, se o token vier dentro da variável, verifica para mim. Aí a gente está pegando aqui a chave secreta e tal, o token, colocando aqui dentro do payload. E depois eu estou pegando só a parte se ele é um ADM ou não, e estou colocando aqui. Então, se ele for ADM, se ADM for verdadeiro, deixa passar e segue lá com a solicitação. Então, agora, tipo, ficou certo. Então, o usuário ele faz login, ele recebe o token, depois esse token é jogado para cá. E quando eu quiser usar esse interceptor em alguma rota, eu só pego ele e coloco ali no meu controller. Acho que é controller, tô meio perdido aqui, mas só coloco ele ali e aí já fica de boa. Então, tipo, aquela rota ele só vai acessar se ele for ADM. Então ele fez login, recebeu o token, aí eu vou verificar nesse token se ele é ADM ou não. E aí eu deixo ele passar. Beleza, se ele é ADM ele passa, se ele não for ADM, vai dizer que o usuário não autorizado. E aí eu finalizei agora e só esperar a noite para ver como é que vai ficar as coisas. Quinto dia já, galera que está no programação. Esse moletom da frente, tem esse vermelho, essa camisa, que é uma camisa grossa, e ainda tô com outra por baixo. Tá muito frio, chovendo bastante aqui em Santa Catarina. Mas estamos aí, hoje já é o quinto dia, já fico um pouco cansado quando vai chegando no final da semana, mas de boa. Ontem entreguei a parte da tarefa que eu tinha feito, então entreguei pro Davi, tava tudo certo, funcionando tudo direitinho, e aí já foi me passado uma nova tarefa que eu preciso agora. Vamos supor que eu tenha uma determinada quantidade de dados lá no banco, e aí eu preciso resgatar esses dados. Só que eu não posso apagar isso do banco para não perder histórico e tudo mais. Então aí o Davi deixou a tarefa para mim fazer, tipo, e tentar descobrir como é que eu iria fazer isso sem apagar as coisas do banco. Porque, tipo, se eu tô pegando no banco, meio que ia sair do banco, entendeu? Apagar os dados, mas não é para apagar. Então eu quebrei a cabeça um pouco, pesquisei e tal, e vi que eu preciso criar uma coluna do tipo booleana dizendo se aquele dado ele já foi resgatado ou não. Então, tipo, eu já fiz isso. Então, criei a rota já tá funcionando tudo de boa. Então, eu passo lá o item que eu quero resgatar e eu pego e resgato e lá no banco só marca na coluna que ele já foi resgatado. Mas o dados em si ele não é apagado. Foi bem massa, eu consegui fazer hoje aqui bem rápido, bem de boa. E aí para fazer isso a gente utiliza o método lá de update no banco, né? Então, finalizei e tem mais outras tarefas para poder fazer, mas assim que eu terminar o que eu estiver fazendo, eu trago aqui talvez amanhã ou hoje à noite. E hoje eu acabei fazendo uma besteira ali no Git, porque eu fui fazer o pull request de uma branch que eu estava trabalhando e eu tinha que colocar na develop. E os caras ainda tinham me avisado. Quando eu clico aqui em pull request, ele me leva para essa outra parte onde eu tenho aqui para escolher master e a develop. Só que ele já vem por padrão na master e eu fui e esqueci de mudar para develop. E aí acabou que eu fiz o pull request na master e depois automaticamente já apagou a branch que eu estava utilizando e eu fui e criei uma nova branch pela develop, só que a develop estava tipo desatualizada e eu só fui saber isso depois que eu já tinha trampado, feito algumas coisas. Ainda bem que eu não fiz muitas coisas. E aí quando foi depois eu tive que falar com o Davi, ele foi, me ajudou a restaurar e tal. E aí me deu conselho de novo, né, para não dar essas vaciladas e prestar mais atenção nessas coisas, porque tipo, se eu tivesse feito um trampo maior, talvez eu teria perdido todo um trabalho ali e tal. Mas enfim, tem que prestar mais atenção sobre esses lances de Git aí, e é uma coisa que eu vou estudar mais a fundo para poder e ter mais atenção, né, para não cometer esse tipo de erro. Sexto dia aqui, galera, e já são 7h10, eu já tenho que ir pro trampo, tô um pouco atrasado, mas
Ontem à noite eu consegui entregar uma tarefa, então, tipo, pela manhã eu entreguei uma feature que eu tinha aberto ela e já consegui finalizar. Pela noite eu entreguei outra e agora pela manhã eu entreguei outra. Então, eu tô conseguindo fazer as coisas aí que estão me passando. Tô ficando bem orgulhoso assim do meu desempenho e tal. Tô conseguindo fazer e tá bem massa. E agora eu tô com a missão aqui de criar uma rota para poder fazer um dashboard. Então, foi me passado ali os dados que tem que ser. Eu já fiz a consulta no banco desses dados. Agora só tenho que retornar isso para quando a gente consultar lá na rota. Então, já está bem de boa assim na minha mente o que tem que ser feito. E aí, pegar, vou entregar. Acho que no horário do almoço eu consigo terminar. E no mais é isso. Hoje é sexta, sexto dia. Normalmente eu estudo de 5 até 11, mas hoje eu vou trampar no Mac porque domingo eu tô de folga. Então, domingo vai ser o dia que eu vou estudar aí de 5 horas da manhã até 11 e vai ter live. Se você estiver assistindo esse vídeo, com certeza vai assistir depois, mas eu sempre faço live aí sexta ou então domingo, de 5 horas da manhã até 11. Então, são 6 horas aí de foco. E é isso aí, essa semana foi bem massa, aprendi bastante coisa, consegui fazer bastante coisa. Ontem aprendi uma parada bem interessante, que é trabalhar com datas. Então, foi bem superficial assim, mas já deu para ter uma noção de algumas coisas, que existe um padrão que a gente utiliza nas datas e tal. E, tipo, não é a hora atual, né? Tipo, tem um fuso horário, mas aí o front-end que converte isso para colocar o horário de Brasília, enfim, um horário que vai precisar ser passado ali. Então foi bem massa. Essa semana aprendi coisa pra caramba, consegui evoluir bastante e a gente se vê aí na próxima semana.